pessoal, como vocês já se apresentaram, eu vou falar um pouco também sobre mim, sobre a minha pessoa, e até quando a Dejane falou, eu me lembrei que eu também sou de outro mestrado. Dejane, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada, né? Então, aqui é o primeiro slide da disciplina, sou eu e Gabriel, eu fico dois meses, né? Eu fico março e abril com vocês, toda quinta-feira à tarde estaremos aqui, e maio e junho vai ser Gabriel com vocês nas quintas-feiras à tarde. Então, assim, é 50% para cada professor, mas vamos trabalhar junto até o final, tá bom? É só esse encontro na quinta-feira que vai funcionar assim. Bom, eu sou essa coisa linda que vocês estão vendo, sou bonita mesmo, não tem como ser diferente, tá? Gabriel faz assim, imodesta. E eu sou filha da UFRN, né? Eu sou de Natal e eu terminei minha graduação em 2000. Teve gente que nem era neném ainda, eu terminei minha graduação, né? Eu terminei Ciência da Computação na UFRN, eu sou bacharel em Ciência da Computação em 2000. E aí eu sempre conto isso na minha disciplina, porque eu acho uma história muito interessante que aconteceu comigo. O que foi que aconteceu? Eu terminei minha graduação, teve aquela festa de formatura, aquela coisa muito, né? Todo mundo muito feliz, terminou a graduação e tudo. E na primeira semana, eu ainda estava em casa, ainda, ver o que fazer da minha vida, se eu ia inventar mestrado, se eu ia procurar emprego, estava ainda naquele pós-ressaca ainda do baile de formatura. E aí um professor ligou para mim, falou assim, Angélica, tudo bom? Você colou grau semana passada, não foi? Com os outros alunos, a turma 2000. Eu fiz, professor, foi eu mesmo. Ele fez, Angélica, é o seguinte, existe uma vaga lá na geologia. O pessoal vai abrir processo seletivo de mestrado na geologia e existe uma vaga lá. Você quer fazer mestrado em geologia? Tem bolsa sobrando, né? Claro que isso era algo atraente, atrativo, tem bolsa sobrando. Aí eu fiz assim, professor, mas eu terminei ciência da computação, vou fazer mestrado em geologia? Ele, não, mas vamos conversar com a professora que vai ser sua orientadora, vai que ela lhe convence e tudo. E fui sem compromisso conversar com essa professora, a professora Helenice, lá na geologia da UFRN, né? Fomos conversar, e ela explicou o que ela queria. Eu sempre gostei muito da área de banco de dados, sempre gostei muito, e ela queria fazer um banco de dados, assim, organizar mesmo, assim, isso eu estou no ano 2000, tá, gente? Hoje em dia não tem mais graça nenhuma fazer um banco de dados, mas no ano 2000 ainda tinha muita novidade. E ela queria que eu fizesse um banco de dados para organizar lá o pessoal da geologia, que tinha muita coisa organizada, quisesse fazer alguma coisa inteligente nesse banco e tudo. Aí ela concorra ao mestrado com a gente, porque aí você faz esse banco, vai dar sua dissertação de mestrado, e ao mesmo tempo o banco vai ficar funcionando aqui para os alunos e tudo. Aí eu, resumindo, concorri ao processo seletivo lá na geologia, passei, né? Na época, a fartura de bolsa realmente era bem maior, teve bolsa, e durante 2 anos eu fiz mestrado em geodinâmica. Ui, passei demais. Fiz mestrado em geodinâmica pela UFRN. Então, se você pegar meu diploma está assim, mestre em geodinâmica, né? Em 2002 eu defendi. Só que, se você pegar a minha dissertação de mestrado, ela é toda na área de computação. Ela é toda na área de computação. Por mais que o diploma seja em geodinâmica, mas o mestrado, minha dissertação é toda computação. Modelei o banco de dados, implementei, fiz algumas minerações de dados lá, e aí o banco de dados foi bem aprovado na época. Hoje é tudo muito simples, mas na época era muita coisa. E aí eu conto sempre essa história porque eu acho muito interessante como as coisas aconteceram na minha vida. Aí eu defendi, né, o meu mestrado, e no dia da minha defesa, alguns funcionários da Petrobras foram convidados para assistir minha defesa, porque, olha, a da computação, fez o banco da supergeologia e tal, e na minha defesa tinham pessoas lá, que eu não sei quem eram, assistiram a minha defesa. Defendi, e vamos comemorar, e tudo muito bom, eu sou mestre em geodinâmica, aí eu fiz, mas tá bom, vamos voltar para a computação de fato, né? Vamos voltar para a computação. E aí, na semana seguinte, a minha orientadora do mestrado me ligou, Angélica, parabéns, sua defesa foi muito boa, muito elogiada, e o pessoal da Petrobras gostou, professora, muito obrigada. Aí ela fez assim, Angélica, você não quer fazer o doutorado com a gente, não? Aí eu parei, né? Eu fiz, professora, eu tenho graduação em computação, eu tenho agora o mestrado em geodinâmica, vou fazer doutorado em geodinâmica. Ela, porque o pessoal da Petrobras gostou, eles têm uma ideia bem mais avançada, que acha que você consegue implementar e tal, e vem fazer o doutorado com a gente, que existe a possibilidade de você morar 1 ano na Alemanha. Aí eu, plim, Alemanha? Ela repito, era uma época de muita fartura. Existem bolsas para morar na Alemanha, 1 ano na Alemanha, você tem que fazer uma prova, lógico, você tem que ter um ponto de corte, e depois que você fizer a prova, você vai morar esse ano na Alemanha. Minha gente, meus amigos, lá vai eu para o processo seletivo de doutorado em geodinâmica.
Eu faço, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque a salada está grande. Por isso que eu entendo a Edjane. A salada está grande. Graduação em computação, mestrado em geodinâmica, lá vai doutorado em geodinâmica. E assim, concorri ao processo seletivo, cursei um ano de disciplina do doutorado. No segundo ano, foi esse processo seletivo para ir para a Alemanha, né? Eu tinha que fazer uma prova em inglês e eu tenho que fazer uma entrevista em inglês. Eu tenho que entrar no mínimo 8 nas duas situações, tanto 8 na prova em inglês. A prova era em inglês e respondendo em inglês, tá, pessoal? Não era pergunta em inglês respondendo em português, não. Era inglês respondendo em inglês. E a entrevista, também com 3 professores, todos da UFRN, mas ninguém trocou uma palavra em português comigo. Foi tudo falando inglês. E aí deu certo, né? Eu me lembro demais das minhas notas. Eu tirei 9,2 na prova e tirei 8,5 na entrevista, né? E assim, eu morei um ano na Alemanha. Eu devo ter botado aqui a cidadezinha que eu morei. Eu morei na cidade de Kiel, né, na Alemanha, um ano. Eu fui em setembro de 2003 e voltei em setembro de 2004, e foi uma experiência fantástica, né? Eu tinha 25 anos na época, nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado fora de casa, e quando eu vou morar fora de casa, eu já pego um voo internacional, já chego na imigração da Alemanha, já sou questionada em inglês, então, assim, foi uma época, assim, punk, mas ao mesmo tempo eu tive que amadurecer de uma hora para outra, né? Fui embora para a Alemanha sozinha. Minha mãe, coitada, chorava e eu me danei para ir para a Alemanha. Cursei meu ano de doutorado de sanduíche, né? Foi na Alemanha. Morei lá por um ano, uma experiência fantástica. Por isso que eu digo muito para todos os meus alunos e meus amigos: se dediquem ao inglês, façam curso de inglês, escrita, leitura, fala, porque essa oportunidade aparece e não tem, às vezes, gente capacitada. Vocês terem ideia, essa vaga da Alemanha que eu concorri, eram 2 vagas e eu acho que eram 6 pessoas, 5 homens e só eu de mulher. Olha aí, meninas, para vocês se animarem. E eu não olhei nem para os meus concorrentes. Eu falei, não, eu 2 vagas, eu só preciso de uma. E eu estudei muito para essa prova e para essa entrevista, e eu fiquei em primeiro lugar, né? E o segundo colocado foi meu colega também, Alfredo, que ficou no segundo colocado. Então, assim, não é para ter medo, tá? Porque tem mais homem para estar nem aí, não. É para ir embora e enfrentar mesmo. Minha mãe sempre diz isso: a Angélica tem mais sorte do que juízo. Porque eu ia e as coisas iam acontecer, fazer, mãe, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E morei um ano na Alemanha, foi uma experiência fantástica, fantástica. Tenho até saudade da cidade que eu morei. Eu morava no norte da Alemanha, no perto da cidade de Hamburgo, né? E foi muito, muito, muito bom. Aí, voltei, quando terminou o meu ano de doutorado de sanduíche na Alemanha, voltei para o Brasil e defendi meu doutorado em 2007, né? Em 2007, quando eu defendi meu doutorado em geodinâmica. Olha a treta, vou já contar para vocês o fuá que deu na minha vida eu ter graduação em computação, mestrado e doutorado em geodinâmica. Por mais que, se vocês pegarem a minha tese de doutorado e minha dissertação de mestrado, todos vocês entendem, porque é banco de dados, é modelagem, mineração, banco de dados inteligente, todos vocês vão conseguir entender. Mas os meus diplomas eram em geodinâmica. Tudo bem, vida que segue. Quando foi em 2000 e... Quando foi que eu fiz aquele concurso, meu Deus do céu? 2006, eu ainda estava fazendo doutorado, abri um concurso em Vitória da Conquista, na Bahia, para ser professora do IFBA, né, na Bahia. E aí eu fiz o concurso, passei e fui embora. Meu orientador do doutorado até ficou chateado comigo, porque ele queria que eu ficasse perto dele. E eu fui embora, porque eu também queria ter experiência de sala de aula, fui. Estou lá na Bahia, morei 2 anos na Bahia, né? Nesse tempo que eu estou lá, foi a época de defesa do meu doutorado, então eu morei em Vitória da Conquista nos anos de 2006 e 2007. E vim para cá vim para cá não, fui para Natal, né, para defender o doutorado, e depois voltei para Conquista, que era o meu emprego na época. Só que, não sei se alguém conhece aqui Vitória da Conquista, na Bahia, é uma cidade muito boa, é uma cidade muito boa. Quem é baiano mora lá a vida inteira. Só que para mim era muito complicado. A minha família toda em Natal, eu morando em Vitória da Conquista. Se eu quisesse passar um final de semana em casa, era uma verdadeira peregrinação. Eu pegava um ônibus, 10 horas de viagem de Conquista para Salvador, de Salvador para o aeroporto, pegar um avião, 1h30 para Natal. E nisso eu tenho um pai muito doente, meu pai vive se internando, e eu comecei a espalhar lá em Conquista. Falei, olha, se vocês verem concurso na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará ou Pernambuco, vocês me avisem, porque eu quero ir embora, eu quero ir para mais para perto, eu quero ir para próximo da minha família, o meu pai vive se internando e eu fico aqui muito longe, e eu comecei a espalhar que eu queria fazer outro concurso, eu nem pedi transferência, porque eu sabia que eles não me dariam, né? Então, eu morei em 2006, 2007, e quando eu espalhei que eu queria fazer um concurso mais próximo, aí uma amiga lá, né, da época, fez, Angélica,
tá abrindo um concurso numa universidade chamada UFESA, em Mossoró. Você já ouviu falar? Eu faço, mulher, já, vou fazer esse concurso. Ela fez, tá abrindo vaga para Mossoró, e aí fiz concurso aqui, né? Eu defendi meu doutorado em setembro de 2007, o concurso aqui foi em novembro. Eu fiz o concurso aqui em Mossoró e foi quando eu passei, né? Foi quando eu passei, e aí vim embora para Mossoró, agradeci a Vitória da Conquista por tudo, e vim morar em Mossoró. Eu estou desde 2008 aqui em Mossoró. Ai, pulei o 2006, mas a ordem é essa. Eu estou desde 2008 aqui em Mossoró, né? Sou professora da graduação, e no ano de 2008 ainda eu pedi para entrar no mestrado e foi aceito, então desde 2008, estou aqui em Mossoró já há 13 anos já que eu moro em Mossoró, né? Então minha família é toda de Natal e eu estou aqui em Mossoró. E aí tudo bem, estava mais feliz, já estava no Rio Grande do Norte, bem mais próximo de casa do que morando em Vitória da Conquista. A vida melhorou muito. E olha que eu tinha um namoro que eu era apaixonada, viu? Na Vitória do Bicho, eu era apaixonada por ele, mas eu disse, meu filho, você não resolve nada, você não fala em casar comigo, vou embora. Este namoro acabou, vim embora, o homem ficou lá e eu vim, né? Alguém botou coisa no chat, eu não tô podendo ver que eu tô aqui no slide, pessoal. E foi aí... uns kkk, que o namoro não leva ninguém para lugar nenhum. Acabei o namoro, e eu era apaixonada, viu? Era apaixonada, mas eu tinha muita vontade de vir embora. Ele é baiano, também tinha a vida dele por lá, e, enfim, este namoro acabou, e eu vim embora, sou professora aqui desde 2008, né? E sou muito feliz morando aqui em Mossoró, muito, muito, muito. E aí, quando o pessoal aí se apresentou, assim, eu quero fazer mestrado para me especializar, para poder ver o que está acontecendo, eu entendo vocês demais, porque isso começou a mexer comigo por volta de 2014, 2015. Eu já morava aqui em Mossoró, eu já tinha, tá aí meus ex-alunos aí, Mari Sérgio, né? Já tinha os alunos, gosto muito das minhas turmas, assim, eu adoro meus alunos de graduação, eu adoro meus alunos de mestrado, mas senti essa vontade de querer fazer uma coisa diferente, estudar algo novo, e também foi a época que o Ciência Sem Fronteira estava numa fase boa ainda, né? O Ciência Sem Fronteira, e eu concorri ao Ciência Sem Fronteira para fazer um pós-doutorado na Inglaterra. E consegui, né? Consegui bolsa do Ciência, e eu fui para a Inglaterra em março de 2015 e voltei em março de 2016. Né? Então, pedi afastamento da UFESA por um ano, a UFESA me concedeu, e eu morei um ano na Inglaterra fazendo meu pós-doc, né? Também foi uma experiência fantástica. A surra foi menor, porque eu já tinha apanhado muito na época da Alemanha, né? Na época da Alemanha eu fui com 25 anos, meio lesa ainda, sem saber, então a surra foi menor. Mas a Inglaterra foi mais sofrida assim. Peguei muito mais frio do que a Alemanha. Tanto os ingleses como os alemães, eles não são muito de acolher vocês, eles tratam a pessoa bem, são muito educados, mas você não tem um amigo, bora beber na sexta-noite, depois de uma semana de trabalho. Eu não tinha isso. Então, assim, foram 2 países que eu respeito muito, mas em termos de calor humano, de ter, assim, essas amizades que a gente lembra pro resto da vida, eu não tive muita amizade nem com pessoas alemãs, nem com pessoas inglesas. Muito pelo contrário, os brasileiros se juntam. E isso é uma verdade. Os brasileiros se juntam. Quando começa a conhecer um brasileiro outro na faculdade, então vai todo mundo se juntando. Então eu tenho amizades lindas que eu conheci na época da Alemanha e da Inglaterra até hoje, com brasileiros. Assim, incrível como a gente não consegue. E olha que eu conheci uma alemã muito gente boa, Júlia, gente boa demais. Hoje, uma vez ou outra a gente conversa, mas não é amizade, né? Aquela história. E aí morei um ano na Inglaterra, em Bristol, uma experiência fantástica, fantástica. Também aconselho. Pessoal, deixa eu dar um conselho para vocês, da nova amiga de vocês aqui, né? Eu sei que todo mundo tem uma vida, todo mundo tem emprego, alguns, como o Maricé, já tem família e tudo, mas se aparecer a oportunidade de passar um tempo fora, 3 meses, 4 meses, 6, um ano, dá um jeito e vai, sabe? Leva a família, leva menino, leva tudo. Quem for solteiro, bota a mochila nas costas e vai, dá um jeito e vai, porque não é fácil, é sofrido, mas vale muito, 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 muito a pena. A pessoa cresce no jeito, a pessoa evolui do jeito, você vai assim, poxa, ainda bem que eu vim, me lasquei, mas deu certo, sabe? Então, assim, as coisas se acontecerem, vão mesmo. Parece uma oportunidade de você estagiar 6 meses no Canadá, vai. Depois, quando chegar lá, você vê como é que vai ser, mas vai. Assim, não tenham medo de enfrentar as coisas. Lembro muito da minha mãe, sabe? Não tem mais sorte do que juízo, porque eu vou na doidice e sempre deu certo. Sempre deu certo, né? Então, assim, é o conselho que eu dou para vocês. Se as coisas forem acontecendo, vão sem medo e raça mesmo, sabe? Vai na raça. E
terminei meu pós-doc, né, em 2016, voltei em março de 2016 e todo em março até hoje aqui com vocês. Ainda bem que eu gosto muito da minha profissão, então, assim, quem gostar da vida acadêmica, de gostar de lecionar, gostar de ser amigo dos alunos, gostar de ajudar os alunos, porque não bota isso na cabeça que professor tem que ser carniça com os alunos, tem que ser danado. Não precisa disso. Tá? E Maricélio, que foi meu aluno e eu considero meu amigo, tenho certeza que se eu precisar de Maricélio para alguma coisa, e Maricélio vai me ajudar. Então, assim, não há necessidade de virar um professor e, né, se é aquela coisa carcamando, não há necessidade de maneira alguma. Dá para virar um professor, ter respeito mútuo, né? Eu respeitar vocês, vocês me respeitarem e a vida seguir com todo mundo se dando bem e as coisas acontecendo. Tanto as disciplinas, quanto dissertação de mestrado, tudo. Então, assim, eu estou falando isso um pouquinho, que eu sei que passaram por uma coisa complicada hoje de manhã, eu estou sabendo o que aconteceu, certo? Estão tentando resolver. Eu peço desculpas em nome do professor Lima Júnior, se por algum motivo ele se exaltou, a raiva dele não é com vocês, tá? É um estresse interno que tem aqui, então a raiva dele não é com vocês. Então, assim, se aconteceu dele ter se estressado e entrou aluna a mais, então, assim, eu peço desculpas, porque isso realmente, assim, é algo que tem que ser resolvido aqui, coordenação, professor, então peço desculpas por isso que aconteceu. Se alguém se sentiu não vou dizer a palavra humilhado, mas constrangido, foi uma coisa chata, eu peço desculpas em nome do mestrado, certo? Porque, assim, realmente isso nunca tinha acontecido e aconteceu, e talvez, assim, o professor tenha se exaltado e vocês, ninguém tem culpa disso, tá? Então, eu quero pedir desculpa em nome do mestrado, a situação vai se resolver, vai ter que ser resolvido, vocês, alunos, vocês não têm culpa. Se o professor Lima pediu 30 vagas e, por algum motivo, o CIGAR permitiu que se matriculasse 31, 32, vocês não têm culpa disso. Então, assim, estou falando, assim, como professora do programa, então peço desculpas, e eu não sei se alguém se sentiu constrangido, se alguém tivesse sentido, né, então, assim, vai ser resolvido, e desculpas em nome do programa, realmente nunca tinha acontecido, e quando aconteceu, deu esse pequeno descompasso hoje, mas vai dar certo, tá? Pense que isso foi uma coisa que aconteceu, não vai marcar a sua vida para isso. Eita, meu mestrado deu tudo errado por causa desse primeiro dia. Não, isso aí são coisas que acontecem na vida, né? Nossa vida acontece muita coisa, então essa é uma das coisas que acontece, mas vai ser resolvido, tá bom? Então, mil perdões a vocês em nome do programa por ter passado qualquer constrangimento hoje de manhã. Realmente, vocês não têm nada a ver com isso. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida além de vocês, tá certo? Voltando aqui à disciplina, pessoal, eu me reuni com o Gabriel semana passada e eu não minto para ninguém. Vocês nunca vão me ver mentindo, nunca. Porque, assim, quem mente se enrola demais, não fala a verdade. Eu gosto muito da área de banco de dados, eu gosto da área de mineração, eu gosto da área, estou estudando a área de Big Data, eu gosto de outra área, tanto que minhas dissertações, minha tese, são tudo nessa área de banco, tá? Mas, quando eu e o Gabriel conversamos sobre a disciplina, aí Gabriel falou assim, Angélica, vamos fazer assim? Você começa com a disciplina, tá? Você começa e eu continuo, porque Gabriel tem doutorado em engenharia de requisitos. O doutorado dele é engenharia de requisitos em sistemas críticos, ele sabe muito. Eu faço perfeito, Gabriel. Eu começo, dou a parte teórica, a parte que eu estudei isso na graduação, né? Eu estudei isso na graduação, então estudar novamente e relembrar muita coisa. Então, eu começo e você conclui. E assim nós planejamos a disciplina, tá aqui todo o nosso planejamento, né? Vocês verem que eu fico com vocês em março, né, todinho, e abril, né, sou eu, tá aqui a Angélica aqui do lado, e Gabriel assume em 6 de maio, passa maio e junho, e termina com o projeto final, certo? Então, eu nem tenho como querer ferrar ninguém, porque eu nem sou da área, estou me esforçando para lecionar boas aulas, mas eu não é minha ideia, e nem de Gabriel, eita, essa disciplina vai ser, ó, vocês vão ver só, não, de jeito nenhum. Mas a ideia é que, se vocês vão trabalhar com o desenvolvimento de algum software, você já aplique os conceitos da disciplina no software que vocês vão desenvolver, né? Hoje, por exemplo, eu vou relembrar um pouco o que é engenharia de software. Então, uma menina se apresentou aí, eu sou graduada em engenharia de software, que às vezes talvez essa aula de hoje seja bem cansativa para ela, porque ela ainda tem graduação nisso, e eu vou relembrar um pouco engenharia de software. Então, eu vou dar a parte teórica, e a parte do projeto mesmo vai ser mais com o Gabriel, que ele vai acompanhar vocês no projeto, tá certo? Então, março e abril, estamos juntos, maio e junho, vocês junto com o Gabriel, a nossa programação é mais ou menos isso aqui, certo? Eu vou colocar bem direitinho no CIGA, tá, pessoal? É porque aqui só fui dar o print e trouxe para cá, mas eu vou colocar tudo bem certinho no CIGA,
juntamente com os slides, tá bom? Então, eu vou só puxar um pouquinho aí a graduação de vocês, né? Relembrar um pouco o que é engenharia de software. Então, quem não está lembrando, então vamos só relembrar um pouco. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, tá? Não precisa deixar para o final da aula, não. Eu estou aqui no slide, pode perguntar. Eu não estou vendo vocês porque eu estou aqui no slide, mas pode perguntar. Não seria bom gravar, não? Já estou gravando, mulher. Desde Gabriel, eu estou gravando. Tá gravando. Você perguntou, não tinha nem visto. Então, gente, vou fazer um pouco de revisão de engenharia de software e o que vocês quiserem falar, até a graduada aí em engenharia de software, que ela quiser complementar, seja bem-vinda e eu agradeço demais, porque aí já enriquece a aula, tá bom? Então, bom, o que é software, né? Isso aí os alunos do primeiro período de computação já começam a ver a diferença de software e hardware, e software é isso, né? É o programa de computador, é a parte que você xinga, né? A parte que você chuta é o hardware e a que você xinga é o software, mas isso aqui que é muito importante, software não é só aquilo que está rodando, não é só esse PowerPoint que está rodando aqui para mim, não é só esse Google Meet que está rodando aqui para a gente. O software, além dessa parte que funciona, que executa, também tem que ter uma documentação associada. E é isso que mata muita empresa ou muito freelancer na hora de desenvolver um software, né? Eu posso até ligar para Zezinho, ó, Zezinho desenvolve como ninguém, ligo para ele, Zezinho, fiz um software assim, assim, assado. A gente se reúne. Zezinho vai estar preocupado imediatamente, ó, em começar a implementar, em sentar e implementar. E software não é só isso, não é só implementação. Eu preciso de uma documentação associada, explicando tudo que é aquilo, todos os elementos do meu programa, todos os elementos do software, quem se comunica com quem, se tiver a parte de banco de dados, qual é o modelo de identidade de relacionamento dessas tabelas, não é? Então, software não é só implementação e o funcionamento. Também tem que ter uma documentação associada, o que é importantíssimo e é uma das grandes falhas, né, que acontece com quem desenvolve software, né? Então, os produtos de software eles podem ser desenvolvidos para o mercado geral ou para o cliente particular. Por exemplo, esse PowerPoint que eu estou usando é o mercado geral, né? Quando a Microsoft fez esse PowerPoint, aquela parte do Office, todo o pacote, pensou em atingir o mundo inteiro. E atinge, né? Mas se o seu Zezinho, que tem um mercadinho ali, e ele liga, Angélica, eu quero um software para o meu mercadinho, então ele é um cliente específico e ele quer um software para o mercadinho dele. E aí, pode ser feito um software também sem problema algum. Então, o software pode ser essa coisa em massa, né, para atingir a muitas pessoas, e como pode ser uma coisa muito específica, porque alguém pediu, e alguém pediu para a sua necessidade ali básica no problema que ele existe, que ele tem, que ele quer resolver, né? E aí, pessoal, o software está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Na minha época, que eu me formei no ano 2000, não estava assim não, tá, pessoal? Não estava assim não. Software só existia no computador e olha, celular, quando foi ter celular, eu já estava na metade da faculdade, era aquele tijolão e também não tinha muita coisa ali dentro não. Mas hoje em dia, né, o nosso tênis tem software, o nosso relógio também tem software, a geladeira, o micro-ondas, então o software está em tudo quanto é lugar, né? Assim, o mundo chegou num estágio, é tão interessantíssimo, o mundo chegou num estágio tão tecnológico que não tem mais como a gente recuar, não tem mais como a gente recuar. Eu tenho um relógio normal, pessoal, meu relógio é normal, mas quem tem esses watches aí muito inteligentes, com muita coisa, já não consegue mais viver, voltar para o relógio normal, igual o meu, de ponteiro, não consegue mais, porque é uma vida naquele relógio, tem tudo, mede a pressão, o batimento, mede sei lá, eu não tenho nem sei, tem agenda, tem calendário, o bicho alarma, o bicho da hora, então assim, é um computador no braço. Então assim, a gente chegou num ponto, se a gente quiser recuar, não dá mais, porque muitas pessoas nem conseguem mais recuar, de tanto que o software já está impregnado na nossa vida, né? Então assim, é algo realmente que está no dia a dia e é caminho sem volta. Não tem mais como andar para trás, é daqui para frente e vai ficar cada vez mais presente, não é, nas nossas vidas. Então, quais são os desafios para produzir um software, né? Existem alguns desafios, tá? Confiabilidade, eu tenho que confiar no software que eu estou adquirindo, né? Se eu peço para vocês, se vocês são 13 pessoas que têm uma empresa, por exemplo, e vocês desenvolvem software, se eu contrato vocês para desenvolver um software para mim, seja lá o que for, eu preciso confiar nesse software que eu estou encomendando a vocês, né? Então, imagine software, como eu peguei esse slide aqui, software de um voo aéreo, né? Um voo que possa existir entre uma cidade para outra. Então, assim, não pode ter falhas. Existem softwares que
até dá para ter falha, mas a grande maioria não pode ter falha de jeito nenhum. Eu tenho que confiar naquele software que está ali, não é? Então, por exemplo, um software desse sentido, uma conexão de uma cidade para outra, né? Um software de um voo aéreo. Então, se tiver dados conflitantes, se o sistema assumir o controle, o piloto automático assumir, se o piloto reiniciar o sistema. Então, assim, muita coisa dando errado vai mexer com a vida das pessoas. Quem está naquele voo pode correr risco de vida, aquele voo cair e já era a confusão. Então, o software, seja lá de que natureza for, tem que ser um software confiável. Mesmo o seu Zezinho, que é aquele do mercadinho, que encomendou o software para mim, o software seu Zezinho também tem que ser confiável. Ele está confiando naquele software, que o software armazene o estoque dos produtos dele, que faça a venda corretamente, né? Se ele tem 100 sacos de feijão no estoque dele, se ele vendeu 10, o software dele tem que botar agora porque ele tem 90, porque ele acabou de vender 10. Então, seja lá qual for o tipo de software, desde o mais sofisticado ao mais simples, tem que ter confiança, tem que ser um software confiável, porque senão, quem vai dar credibilidade para querer esse software? Então, vou puxar agora para o mestrado de vocês. Seja lá o que vocês estão pensando para o mestrado de vocês, né? Se envolver software, muitos de vocês vão envolver aqui desenvolvimento de software, vocês têm que passar credibilidade e confiança para quem vai usar o seu software. Vocês têm que passar isso. Porque se você fizer um software qualquer, só para poder fazer seu mestrado, você não vai fazer nada que seja que tenha credibilidade, que tenha confiança, porque seu software está qualquer, não teve uma preocupação maior, não teve um carinho para fazer aquilo, né? Então, software tem que ser confiável, tá, pessoal? Não tem jeito, certo? Quando é software assim encomendado, né? Se eu pedir um software a vocês são 14, vocês têm uma pequena empresa e eu encomendei a vocês, além da parte confiável, que é essencial, o software também, eles também têm que se preocupar com preço e desempenho. E aí a galera que produz software, eles têm que ter esse equilíbrio, né? Tem que fazer um software funcional, confiável, com bom desempenho, mas também tem que ser um preço justo. Eu não posso cobrar demais, né? Eu não posso cobrar demais, mas também não posso cobrar de menos, porque existe toda uma equipe aqui trabalhando, uma equipe aqui que precisa, são funcionários. Então, vocês, 13, vou pegar vocês como uma empresa desenvolvedora de software, né? Vocês aqui, dessa turma. Vocês têm uma empresa, seja lá o software que vocês pegarem, vocês não podem querer ficar rico só com o primeiro software, nem também pode ficar um preço tão baixo, de modo que não pague nem os gastos de vocês, o salário de vocês. Então, tem que ter, assim, o equilíbrio, né, para poder fazer um software confiável, com bom desempenho, mas também tem que ter um preço justo, né? Nem tão exorbitante para o cliente e nem tão baixo para a equipe desenvolvedora. Tem que ser algo que seja justo para todo mundo. E aí, também existe essa área de sistemas críticos, né? Existem softwares que não podem ter erros de jeito nenhum, de maneira alguma, não é? Por exemplo, softwares com equipamento médico, lidam com vidas. Esse agora, pensar com essa Covid, imagina um respirador daquele dando problema porque o software foi projetado errado. Então, assim, existe tem que ter a confiança, e ainda existem sistemas que tem que ter, assim, confiança redobrada, porque lida com vidas, no caso dos caixas eletrônicos, lida com grana da galera, né? Se o caixa eletrônico, aquele software lá, não for bem feito, né? Você não conseguiu, acontece muito isso, né? O caixa deu um problema, você não conseguiu sacar, por exemplo. E se mesmo assim o software debitar o seu dinheiro, como é que você vai provar? Que você não conseguiu sacar e lá dentro debitou. Então, assim, existem muitos sistemas considerados críticos, certo? Que, além de ter a confiabilidade que tem todo o software, existem sistemas que a confiabilidade ainda tem que dobrar, porque lida com muita coisa mais delicada, né? Seja vida, seja grana da pessoa, que não é um lance muito fácil. Então, existem alguns desafios para se produzir software, tá, pessoal? E falo isso porque vocês têm software para desenvolver aí na disciplina de vocês, no mestrado de vocês têm que se preocupar com tudo isso, tá bom? Preocupar com tudo isso. Então, o desenvolvimento informal de software geralmente não é suficiente. Então, repito, se eu chegar agora com uma demanda para meus desenvolvedores, vocês, vou explicar o que eu quero, não é amanhã vocês vão sentar e sentar todo mundo no computador. Não. Todo desenvolvimento de software tem que ter um planejamento. Eu digo muito isso. A parte de implementação é a última. Vamos primeiro entender, vamos primeiro fazer a modelagem, bora fazer aqui o ML, que tem que fazer, para depois você sentar no computador e implementar o que deve ser implementado, tá? Então, assim, software não é só desenvolvimento, certo? Vocês têm que ter algumas técnicas e métodos são necessários, né? E existem algumas dificuldades. A heterogeneidade, por exemplo, algo que eu desenvolva hoje,
né? Desenvolvi hoje alguma coisa para o mercadinho do seu Zé. Aí, daqui a 6 meses, já me pedem para poder desenvolver para uma farmácia. É diferente do mercadinho, já mudou um pouco. Então, assim, existe aquele lance do reuso, eu vou falar aqui em reuso nas próximas aulas, mas existe lugar, às vezes, situação que você não reutiliza nada, né? Então, depende, é muito heterogêneo o processo. Confiabilidade, tá? Tem que ser um software confiável. Prazo de entrega, isso é um dos problemas das equipes desenvolvedoras, né? Promete 6 meses e termina entregando em 2 anos. Então, é complicado. Às vezes a gente pensa, e eu digo muito isso para vocês, alunos, também. Olha, se você botou na cabeça, você vai desenvolver uma coisa em tempo X, você vai desenvolver em 3x, tá? Vocês já passaram pela graduação, vocês sabem o que é sofrimento de ter alguma coisa para entregar, o professor passando um trabalho, você acha que vai durar uma semana para fazer, e às vezes você dura um mês, né? Então, também tem isso, às vezes o prazo de entrega é maior, porque as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão aparecendo, e você precisa lidar com tudo isso. Então, vou pegar até esse slide agora e puxar para o mestrado de vocês. Não deixem as coisas para a última hora, não deixem. Eu falo isso por experiência própria de sufocos que outros alunos já passaram. Por exemplo, se tem algo para entregar no dia 31 de março, tente se organizar para estar tudo pronto dia 20 de março, 10 dias antes. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, existem os fatores inesperados que não estavam nos planos e vão acontecendo, certo? Então, assim, se organizem para ter uma folga. Não deixe para a última hora. Eu tenho que entregar amanhã, mas hoje à noite eu termino. Não façam isso. Porque a vida vocês sabem, vocês já fizeram uma graduação, né, na área de computação, a vida é complicada. Se não for um problema tecnológico de sua máquina, é um problema na família. Aconteceu coisa na família, você teve que socorrer alguém. Então, assim, não deixe para a última hora. É um dos conselhos que eu dou para hoje. Porque tudo acontece muito, muito, muito rápido. E, às vezes, é muito maior do que a gente. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto, do nosso trabalho que eu estou fazendo, que é para entregar amanhã. Mas surgiu algo novo e eu tenho que resolver agora, tá? Então, se organizem. Prazos de entrega, se organizem. Então, a mesma coisa para o software. Se eu encomendei para 6 meses... Ou você diz logo, olha, não dá para 6 meses, né? Que é muita coisa, pode ter para 1 ano. Ou se você concordou, ok, 6 meses, então jogue duro para entregar em 6 meses. Então, vou puxar muita coisa para o mestrado, tá, pessoal? Que até ajuda. Então, por exemplo, estamos começando o mestrado essa semana. Ótimo. Vocês têm que qualificar, não sei se é dezembro ou se é janeiro. Já bota na sua cabeça. Eu tenho uma qualificação em dezembro. Eu tenho qualificação em dezembro. Você vai viver sua vida normal, você vai passar aí pelas disciplinas, por tudo, mas você bota na sua lista, você tem uma qualificação em dezembro. Não deixe de pegar na qualificação só em novembro. Não deixe. Então, toca a sua vida, mas já vai pensando como é que vai ser a qualificação, como é que vai ser o texto, enfim, você vai pensando com o seu orientador. Só não deixa para a última hora. Mesma coisa com as disciplinas. O professor passou o trabalho, não deixa para a última hora, porque são muitos professores passando trabalho, né? Então, assim, se organizem, tá, gente? Prazo de entrega é o que mais ferra a gente. Alguém que pensa que vai ser muito fácil e, às vezes, não é tão fácil assim, tá bom? Então, nesse sentido, o que é engenharia de software, né? Estudo ou aplicação de abordagens sistemáticas, econômicas e quantificáveis para o desenvolvimento, operação e manutenção de software de qualidade. Não é qualquer coisa que você vai entregar. É um software de qualidade, né? Por que eu preciso de engenharia de software? Porque programação é uma parte muito importante do processo, lógico, mas não é tudo, né? Então, eu sei que tem um momento que eu vou sentar e vou programar. Eu sei, faz parte da minha jornada. Eu procurei área de computação, vou ter que programar em algum momento. Mas não é tudo. Talvez a etapa de definição de requisitos, de modelagem, toda aquela etapa antes da implementação, seja muito mais importante do que a implementação em si, né? Então, engenharia de software, tá aí uma colega aí que tem graduação em engenharia de software e sabe o que eu estou dizendo, né? Assim, não é só implementação, é todo um processo ao redor disso, tá? Mas nós também precisamos saber o que é que nós vamos programar, né? Então, o que é que eu vou programar, como eu vou programar, se o que eu programei está correto. Então, assim, é um conjunto aí, né? Além de ter a parte toda estruturada, que eu vou organizar, vou entender o problema, vou pensar como é que eu vou resolver tal problema, qual é a solução, pensei, eu acho que é assim, eu acho que é assado, então depois eu tenho que sentar e programar. Então, outra dica da nova amiga de vocês para o mestrado. Você pegou uma dissertação de mestrado que vai precisar de programação. Aí você pode dizer assim, poxa, eu não sou muito boa em programação. Ok, isso aí não é defeito algum. Mas se você não é muito bom em programação e se você está percebendo que sua dissertação vai requerer programação da sua parte, então comece a estudar.
Como você decidiu que o seu orientador vai ser em Python, já começa a estudar Python. Vai ser em Java, já começa a estudar Java. Não deixe para... quando chegar a hora, eu vou estudar. Não façam isso. Se o seu trabalho precisa de programação, comece a estudar a programação que você vai decidir com o seu orientador, tá? Porque, assim, a parte de programação também toma muito tempo. Quem programa sabe o que eu estou dizendo. Você começa a programar e você acha que você pensou tudo certo e quando você vai programar, deu algum erro na hora de compilar, não executa e você fica, então, isso que eu digo. Quando você pensa que vai gastar X, você gasta 3X naquele processo de desenvolver alguma coisa. Então, precisa de programação para você, comece aos pouquinhos, no seu tempo, no seu momento, estudar a programação que você vai precisar, tá? Não fique confiando que vai chegar um anjo do céu e vai programar para você. Não, comece a estudar o que você precisa para a sua dissertação também, tá bom? Comece a estudar. Então, quais são os objetivos da engenharia de software? Então, você foca no desenvolvimento de software de alta qualidade, tá? Isso vale para o seu mestrado também. Você quer uma dissertação de alta qualidade dentro dos cursos adequados, obedecendo aos prazos. No mestrado, são 2 anos. Então, tudo isso para atender necessidades do cliente, né? Em função do tamanho do software, esses fatores se tornam difíceis de garantir. Eu não sei quantos milhões de códigos, de linhas de código vão ter no meu software. Então, não tenho como garantir isso no primeiro momento, né? Aos poucos, quando o software for sendo desenvolvido, é que eu vou saber o que é que vai acontecer, se o meu código ficar muito grande, se eu vou particionar, enfim. Aí não tem como decidir isso no primeiro momento, né? E deve garantir produtividade no desenvolvimento, operação e manutenção de software. Essa parte de manutenção, vou já chegar nela, que é uma das mais críticas, assim, depois você entrega, você acha que acabou, né? Não acabou. Tem que dar manutenção, aquela assistência naquele software que você acabou de vender e instalar para o cliente. Chego já nesse assunto, tá? E aqui, pessoal, eu achei interessante esse negócio que eu achei, meio que simulando como é a vida real e como é que seria no mundo de engenharia de software. É um pequeno comparativo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma agenda pessoal, né? Eu quero fazer uma agenda, guardar o nome e o aniversário de até 50 pessoas. Então, esse é meu objetivo. E algumas coisas que eu tenho que me questionar. Quanto custa para fazer isso, né? Quanto tempo vai levar para ficar pronto? E se der algum defeito, qual é a consequência disso? Então, de maneira muito geral, a engenharia de software também passa por isso, né? Qual é o objetivo do meu software? Quanto custa fazer esse meu software aí? Vai demorar quanto tempo? 6 meses, 1 ano? E se der defeito, qual é a consequência desse defeito? Então, eu tenho que lidar com a possibilidade de defeito. Não pode ter o defeito tal, porque o defeito tal pode matar uma pessoa. Não pode ter defeito X, porque o defeito X pode... até trouxe uns exemplos de defeito aqui. Defeito X pode... fraturar a perna de uma pessoa de maneira errada. Então, assim, software, eu também tenho que pensar que tenho que tirar os defeitos. Não posso ser suscetível a erros, não posso, né? E aí, um segundo cenário, imagina o Boeing, né? Controlar todo o hardware do Boeing. Então, quanto custa para fazer? Então, aí, o tamanho, o pessoal conseguiu delimitar, né? Cerca de 4 milhões de linhas de código, mais do que isso. E a linguagem dominante foi a linguagem ADA. Né? A documentação também é muito grande, de 100 a 10 mil páginas, e um total de 79 sistemas subintegrados. Ok. Levou uma época de 4 anos e meio para desenvolver, né? E qual era a consequência do caso? Um defeito, então, no mínimo, esse Boeing cair e aí, né, matar algumas pessoas. Então, o software eu tenho que pensar em tudo, tá, gente? Desenvolver, eu tenho que pensar também na possibilidade, se tiver algum erro, o que pode acontecer? Então, eu tenho que fazer o software mais completo, o mais legal possível para não ter erro. Não posso pensar em erro no meu software, né? Então, na engenharia de software, essa palavra erro, que vem a ser isso, né? Então, eu achei esse slide muito bacana. Se o cantor, ator, pintor errar, a plateia vai ficar chateada, né? Se o engenheiro civil errar, o prédio pode cair, a confusão está formada. E se o médico errar, o paciente pode morrer, né? Então, se o desenvolvedor de software errar, que dá suporte a esse povo todinho, todas essas coisas anteriores, dependendo do software estar sendo utilizado, podem acontecer, né? Então, vou voltar para o início da aula. O mundo tem software em tudo. É no relógio, é no cabelo, seja lá, tem software em tudo. Então, se eu estou fazendo um software que ele pode errar, dependendo para onde ele está sendo usado, pode acontecer algo muito sério. Então, para isso que o erro da engenharia de software tem que ser muito bem pensado, né? Se eu estou propondo um software para fazer aquilo, então que ele faça aquilo. Se tem algo que ele não faz, então ele anuncia. Eu não faço isso. O meu papel é esse. Voltei para o mestrado de vocês. Se estão propondo isso, se estão propondo uma ferramenta para determinada situação, sua ferramenta faz aquilo.
chegou um professor, e se sua ferramenta fizer aquilo? Não, professor, no momento ela não está fazendo o que você quer agora. Se eu for fazer isso, vai dar um erro aí. Então, minha ferramenta faz isso aqui. Estou no meu mundo por enquanto, né? Não avancei muito, não. Então, sejam muito honestos no que vocês vão fazer, né? Vocês estão propondo isso, façam isso. Se o professor ou alguém perguntar, e bora testar assado? Não, esse teste assado não estava previsto no início do software. Então, pensem em tudo para poder, né, não acontecer nada errado e dar um problema maior para vocês, certo? E aí, isso aqui é um caso real, gente, que eu achei quando fala esse negócio de erro, né? Essa Terac 25, esse nomezinho aqui, foi uma máquina de radioterapia controlada por computador, isso no ano de 85, tá, gente? E qual foi o problema? A própria máquina, ela emitiu radiações erradas, né? Ela fez doses indevidas de radiações emitidas, emitiu radiações erradas. Um erro que não poderia ter acontecido. E qual foi a causa disso? A interface com o usuário estava inapropriada, uma documentação deficiente, um software reutilizado sem ser adaptado para o novo hardware, soft sensores de falha com defeito. A consequência disso, pelo menos 5 pessoas morreram entre 35 e 37 por erro do software, né? Por erro dessa máquina de radioterapia, que então o software que fizeram para este computador controlar essa máquina tinha erro, e aí ocasionou a morte de 5 pessoas, e isso tem um tempinho, mas esse fato é real, tá? Então, erro de software, a gente tem que ter muito cuidado também. E esse outro software, o Ariane 5, né, foi um foguete lançador de satélites, isso aqui não foi no Brasil, tá? Eu nem peço desculpa que eu nem sei onde é que foi isso, mas o que aconteceu? O foguete se autodestruiu após o lançamento, né? E o que foi isso? Foi o software reutilizado, sem ser adaptado para o novo hardware, a ausência de testes em solo do software, já jogaram o peixe direto para o ar, né? Defeito apresentado no voo. A consequência foi financeira, mas foi muito alta também. 370 bilhões de dólares em 96, né? Não teve perda de vida, mas teve um prejuízo financeiro muito, muito, muito alto. Bilhões ou milhões? Não, milhões, 70 milhões de dólares em 96, tá? Então, preocupem-se com isso também. Eu vou ter toda a parte do desenvolvimento de software no meu mestrado, mas eu também tenho que pensar nos erros. Não pode ter erro no meu software, tá? Então, aqui nessa figurinha que eu botei, é a quantidade de coisa que, quando eu estou disponível para engenharia de software, quantidade de coisa que eu tenho que pensar, né? No momento mais acima, são as atividades gerenciais, né? Eu tenho que pensar na gerência do projeto, nos recursos humanos, gerência de riscos, conhecimento, melhoria de processo. No nível mais acima, a parte de gerência. No nível mais intermediário, é a equipe de desenvolvimento, né? A galera que implementa mesmo. Então, levantamento de requisitos, fazer aquele projeto e codificar, implementar. E como atividade de apoio, eu tenho que ter toda a documentação, verificação e validação, garantia de qualidade, configuração, medição, reutilização. Então, a engenharia de software é um mundo. Não é à toa que existe uma graduação em engenharia de software. É muita coisa para se estudar, é muita coisa para se prestar atenção. Então, aqui é um mundo. Eu estou sendo aqui muito sucinta, né? Porque eu tenho nos próximos slides, eu vou mostrar a quantidade de situação que a engenharia de software, ela atende, digamos assim. Então, a engenharia de software, ela é importantíssima. E eu tenho todo esse mundo aqui que eu preciso me preocupar no meu processo de engenharia de software, certo? Gente, alguma dúvida até agora? Ou posso seguir? Eu falo muito, viu? Não deixem não, senão vamos embora. Tá tranquilo? Alguém deu um sinal aí? Tudo tranquilo, professora. Tranquilo? Pronto. Tranquilo, professora. Valeu. Porque eu tô aqui no slide, eu não tô lá no chat, aí eu tô só com o slide aqui na minha frente. Então, gente, simplificando bastante, isso aqui é simplificação bastante, como é que seria engenharia de software em camadas, né? Em camadas. Então, seria meio que esse processo de pirâmide aí, essa pirâmide, né? Onde a base da pirâmide é a qualidade, né? Um software de qualidade. Existem os processos de software que me ajudam a desenvolver o software. Eu vou já falar um pouquinho do comum disso aqui, tá? Os métodos de software e quais são as ferramentas que podem me auxiliar nesse processo todo aqui, certo? Essa camada aqui é do Roger Prisma. O Prisma, todo mundo que fez graduação com certeza conhece esse livro da graduação, né? É um dos clássicos da disciplina de engenharia de software, o livro do Prisma, o Prisma, né? E ele defende isso, que a engenharia de software pode até dividir em camadas, uma espécie de pirâmide aí com a base e vai subindo a pirâmide, certo? Então, vou começar da base e vamos subindo devagarinho. Então, primeiro momento, eu tenho que pensar em qualidade do meu software. Eu tenho que pensar, né? Então, eu já falei em confiabilidade, lógico. Eu já falei a parte de erro. O meu software, se for um software todo cheio de erro, nem passo para o cliente, porque isso não vai dar certo, né? Tem que ser um software eficiente,
tem que ser um software com usabilidade, que ele seja também fácil de usar. Aí entra um pouco IHC, interação homem-computador, vou dar uma aula só sobre isso, né? A parte de interface, a parte de interface gráfica, se é fácil de usar, se tem acessibilidade. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Há um tempo atrás, gente, quando eu fazia graduação, essa parte de acessibilidade não era tão forte, não era. Mas de um tempo para cá, ainda bem que a acessibilidade agora é extremamente importante. Se você faz um site lindo, que funciona, tá ótimo, parabéns, mas seu site também tem que ter para que uma pessoa cega, ela consiga acessar o conteúdo, uma pessoa, se seu site tiver alguma audição, algum som, então uma pessoa surda que não consegue ouvir, o seu site tem que pensar em alguma coisa para esse surdo, tá? Então, assim, hoje em dia, ainda bem que a acessibilidade também está sendo contemplada nos softwares, certo? Então, a qualidade de software é o que eu vou proporcionar para o meu cliente, né? Ou para a instituição que eu vou fazer aquele software, que aqui vai dar tudo certo. É um software confiável, não tem erros, a facilidade de manutenção, né? Então, se eu desenvolvi um software, tá lá instalado, então, assim, tem essa parte de manutenção, é complicada, vou já também entrar nesse assunto, que muita gente quer instalar um software e ficar por isso, mas às vezes tem que dar manutenção e ser pago para isso também, né? Lógico, é um trabalho. Tá bom? Então, o que é um software de qualidade? Então, o software de qualidade é aquele que satisfaz os requisitos solicitados pelo usuário, tá? Deve ser fácil de manter, a manutenção deve ser garantida, ter boa performance, ser confiável e fácil de usar. Minha gente, não achem que quanto mais complicado, sofisticado o software, que vai ser o mais legal. Não. Software tem que ser fácil de usar. Software tem que ser fácil de usar para mim, que tenho 40 anos, mas se um vovozinho de 70 anos quiser usar, ele tem que conseguir usar, e se um menino de 18 anos quiser usar, ele tem que usar também, né? Tá? Software tem que ter facilidade, tem que ser intuitivo, tem que ser aquela coisa que eu consiga ver o software e consiga manipular e ir embora, tá? Ah, tem que ser um software, uma pessoa que entenda muito de computação. Então, seu software não é válido, porque nem é todo mundo que entende muito de computação que vai precisar usar aquele software, certo? Então, o software tem que ser isso, ele também tem que ser fácil de usar, tá? Além de manutenção, de confiabilidade, de não ter erros, de tudo isso, a facilidade de uso é muitíssimo importante para garantir que seja um software de qualidade, certo? E alguns atributos de qualidade também tem que existir no seu software, tá? A manutenibilidade, esse processo de você garantir a manutenção. Como é a manutenibilidade, mais ou menos? Vou voltar agora um pouco para a empresa, tá? Uma empresa que desenvolve software, foi contratada. Então, suponhamos que eu sou dona de uma faculdade privada, empresa, vou abrir uma minha faculdade privada agora, eu quero que você faça um software para mim. Vamos, um irmãozinho do cigarro, né? Eu quero que você faça um software para mim, que seja um software acadêmico, que faça tudo, que eu faça tudo funcionando. A empresa faz para mim, me entregou no prazo, foi um preço justo, eu paguei, eu fiquei feliz, ela ficou feliz, a empresa instalou tudo nas minhas máquinas. Se houver um contrato para isso, a empresa pode continuar sendo contratada por mim para dar manutenção naquele software, né? Então, assim, eu não sei quanto é que está hoje, confesso, mas eu me lembro que em uma época era metade do salário mínimo, né? Se continuar esse preço ainda, eu pagaria metade do salário mínimo para a empresa, para ela vir uma vez por mês ou 2 vezes por mês, para poder vir, para ver se está tudo funcionando, se está tudo... Ela fica dando manutenção naquele meu software, né? Então, isso aí, se tiver acordado, se tiver um acordo, então a empresa tem que dar manutenção no software que ela instalou na minha faculdade privada, que eu confio a faculdade. Mas, se não tivesse acordo, se for só o acordo de desenvolver o software, instalar, não tiver manutenibilidade, né? A empresa não tiver esse acordo, na hora do desenvolvimento tem que fazer algo bem intuitivo, porque se, por exemplo, eu sou dona da minha faculdade particular, né? Se eu contratar um funcionário só para dar manutenção nesse software, então esse meu funcionário tem que ser apto a pegar o software que foi instalado e dar manutenção do software se for preciso, entendeu? Então, o software, se a empresa estiver disposta a dar manutenibilidade, ok, vamos fechar um preço, ok. Se a empresa não vai dar esse suporte após a instalação, se eu vou contratar um funcionário só para isso, então o software tem que estar bem feito e bem organizado, de modo que meu funcionário que não participou do processo de desenvolvimento consiga entender o software e consiga fazer a manutenção necessária. Então, isso é um software de qualidade, que outra pessoa que assuma consiga dar manutenção daquele software que ele nem participou do desenvolvimento, tá? Então, isso aí é um software de qualidade também. Eficiência, lógico, o software tem que ser eficiente, porque senão, o que é que eu estou fazendo aqui, não é? Usabilidade, o software deve ser fácil de usar pelos usuários
para os quais ele foi projetado, certo? E também, se o outro usuário novo chegar, esse usuário ele também tem que ser apto a aprender, portanto, não fazer software muito sofisticado, muito complicado, às vezes não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho, a não ser que você foi contratado para isso. Olha, quem vai usar esse software só são os caras que têm doutorado em física, então você pode fazer um software aí só falando de física quântica, e aí pronto, é só o povo da física tampa que vai pegar no meu software, então tudo bem, então você pode projetar só para esse povo. Mas um software mais dia a dia, software de supermercado, software de farmácia, coisa mais dia a dia, você tem que fazer algo que seja bem intuitivo, que a pessoa consiga, entenda, funcionário novo, sentou aqui e ele consiga entender, ele consiga usar aquilo que você desenvolveu, tá? Então, isso tem que se preocupar com tudo isso mesmo. A qualidade de software também tem que ser um software correto, lógico, né? Eu não quero software cheio de erro, ninguém quer. É um software robusto e altamente disponível, um software eficiente, né? Tudo isso é até básico, né, pessoal? Ter um software amigável e fácil de usar, um software altamente extensível e adaptável, e aí que vem aquele lance agora da escalabilidade, né? Então, o que é escalabilidade? O que é escalabilidade? Escalabilidade é você ter uma estrutura na sua empresa ou na universidade, uma estrutura que você suporta, sei lá, 100 usuários. Sua estrutura é beleza para 100 usuários. Aí, você de uma hora para outra de 100, você passa para 10 mil usuários, né? Isso aí se chama escalabilidade, aumentou muito, né? Aumentou muito de 100 para 10 mil. E se você tiver escalabilidade na sua universidade, você consegue dar suporte do mesmo jeito que dá suporte para esses 100, você agora consegue dar suporte para esses 10 mil, né? Então, isso se chama escalabilidade, você conseguir a mesma qualidade que você dava para os 100, você consegue dar agora para os 10 mil usuários, por exemplo. Escalabilidade, às vezes, é muito fácil não, viu? Às vezes é complicado manter a qualidade, aumentando a quantidade de pessoas acessando, a quantidade de máquinas, de processos, não é muito fácil, não. Mas, no software, eu estou disposta a software, eu estou pensando nisso. Se vai aumentar a quantidade de uso, então, assim, eu tenho que garantir essa coisa mais extensível e adaptável, tá? Eu também tenho que garantir isso também. E uma das coisas que o povo mais adora, principalmente a galera de orientação a objeto, né, é a reusabilidade. E o que é muito, muito, muito útil. Tem uma frasezinha que diz assim, em computação, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é uma verdade, né? Então, por exemplo, suponha que você fez um software agora aqui para um supermercado. Fez, está funcionando, está rodando, o dono do supermercado está muito satisfeito, né, supermercado. Aí você fez tudo certinho, você fez um módulo, você fez a orientação a objeto, tudo muito certo. E suponhamos que agora, sei lá, uma empresa de farmácia lhe contrata. Então, alguns módulos que você fez lá para o supermercado, você pode aproveitar para a sua farmácia. Por exemplo, funcionário. Do mesmo jeito que você cadastrou funcionário no supermercado, você pode cadastrar o funcionário da farmácia. Por exemplo, fornecedores, né? Alguns fornecedores que você cadastrou lá no supermercado, você dá uma adaptada, dá para cadastrar como fornecedores de uma farmácia. Então, assim, a tal da reusabilidade em software é muito bem-vinda e muito usada, tá, gente? É muito usada, porque fiz um software, funcionou, de repente, se alguém me contratou daqui a 6 meses, muita coisa que eu fiz agora dá para ser reutilizada. Lógico que adaptando a realidade do meu novo cliente de daqui a 6 meses. Mas é possível sim, tá? E a reusabilidade é muito bem-vinda em engenharia de software, desde que você consiga adaptar, né, tranquilamente, numa boa, digamos assim. Qualidade de software. Um software aberto, compatível, de fácil integração com outros sistemas. Na UFES a gente tem isso, né? A UFES, o sistema acadêmico que vocês conhecem é o SIGA-A, que é o que vocês, alunos, usam, e eu, professor, uso também o SIGA-A. Mas existe o sistema na UFES, se chama o CIPAC, que é o sistema para processos administrativos, compras, existe o SIG-RH, que é de recursos humanos, existe um que eu não tenho acesso, existem uns 4 ou 5 sistemas na UFES que esse povo todo se conecta um com o outro. Então, são subsistemas, a gente usa mais o SIGA, porque nós somos alunos e professores, mas existem os outros funcionários que usam o CIPAC, o SIG-RH, esqueci. Então, esses sistemas todos se comunicam. Então, também é possível de você fazer um sistema menor que se comunique com outros sistemas, outros subsistemas do seu grupo. Isso também existe, tá, pessoal? Um software que ele é portável, independente de plataforma, não é? Também é considerado um software de qualidade, e baixo custo de instalação e atualização.
Existe uma disciplina na faculdade chamada qualidade de software, que ela é a disciplina, aqui na UFES não existe não, na UFRN eu paguei essa disciplina, que é a disciplina todinha falando o que é um software de qualidade, o que é quando é um software considerado que ele tem qualidade ou não. Então, é uma área muito forte, porque se eu estou disposta a pagar por um software, eu não quero um software porcaria, eu não quero qualquer coisa, né? Eu quero um software de qualidade. E é isso se preocupar no mestrado de vocês também. Se você vai desenvolver um software, você vai desenvolver um software de qualidade. Tá? Então, isso aí também, além de não ter erros, além de confiável, além de tudo isso que a gente está conversando aqui, também tem que ser um software de qualidade. É um software que você tem que pensar em alguns itens que são bem importantes para a gente que está desenvolvendo qualquer tipo de software, tá bom? Então, qualidade, importantíssimo, é a base de tudo, né? Se eu tenho que garantir primeiro software de qualidade, depois como é que eu vou garantir essa qualidade? E aí entra na etapa de processo de software, né? Que também todo mundo viu isso na graduação, tenho certeza, que é aquela etapa de você passar por todo o processo, né? Especificação dos requisitos, desenvolvimento, validação, evolução. Então, vamos ver devagarinho o que vem a ser isso. Então, na atividade de desenvolvimento de software, né? O processo de software ou desenvolvimento é isso que. Quais são as etapas principais do desenvolvimento do software? Então, primeiramente, especificação dos requisitos, existe o processo do software, implementação, validação e evolução. Bora ver cada item desse com calma? Então, primeira etapa, especificação de requisitos. Vamos lá. Contratei vocês para desenvolver para mim um sistema para minha faculdade privada. Pronto, criei um estudo de caso. Eu tenho uma faculdade privada, eu estou rica, criei uma faculdade privada, contratei vocês. Vocês são 12 pessoas, abriram uma empresa de desenvolvimento de software, contratei vocês. A primeira conversa da gente, eu, cliente, e vocês que vão desenvolver um software para mim, a primeira coisa da gente, eu vou explicar o que é que eu quero. Olha, eu sou dono de uma faculdade, eu quero agora um software para minha faculdade que ajude os professores, ajude os alunos, ajude também a parte administrativa, a parte de recursos humanos, a parte de folha de pagamento. Eu quero um sistema, assim, com muita coisa. Então, quando eu me sentar com vocês, eu sou a cliente e vocês que são, né, a equipe, vocês têm que entender tudo que eu estou pedindo. Tá, você quer um módulo para aluno e professor. Então, seu módulo você quer o quê? Então, nem que seja, pessoal, papel e lápis, sabe? Então, seu módulo você quer o quê? Você quer um sistema para lançar notas, você quer que lance frequência, você quer que disponibilize material. Então, a especificação de requisitos é você entender tudo que aquele software vai fazer. Então, é isso que eu digo, ninguém pega nem no computador, a gente vai se entender, né? É entender tudo, quais são todos os requisitos que eu, cliente, quero que o meu software tenha para a minha faculdade privada que eu vou comprar, né? Então, vocês aqui vão pegar a caneta. Sim, como é que você quer? Isso aí, minha gente, se for necessário, serão muitas e muitas reuniões. Muitas e muitas, porque a equipe precisa entender o que é que o cliente quer. Se a equipe entendeu A e o cliente queria B, isso não vai dar certo. Então, esse início é muito, muito, muito importante. É você entender tudo, especificar todos os requisitos que o cliente quer. Tem até um exemplo lá embaixo, no slide. Registrar a nota dos alunos, calcular a média final, verificar a aprovação. Então, é papel e caneta aí mesmo, e anotar tudo que o cliente quer. Eu tenho que entender os requisitos que aquele meu cliente quer. Não sei nem como é que eu vou implementar isso ainda. Se eu vou usar Java, se eu vou usar Python, eu não tenho a menor ideia, mas eu preciso entender o que é que esse homem quer, né? Para depois eu pensar na parte computacional, tá? Então, primeiro momento, especificação de requisitos. Isso vale para a dissertação de vocês também, né? Quando vocês forem desenvolver aí alguma coisa, vocês têm que entender, o meu software tem que fazer o quê? Olha, o papel e a caneta, meu software tem que fazer assim, assim, assim. Você tem que especificar quais os requisitos que você vai querer no seu software, certo? Vocês têm que entender isso muito claro na cabeça de vocês, certo? E aí existem algumas fases, né, nessa etapa, estudo da viabilidade, é viável mesmo implementar isso, né? Elicitar, analisar os requisitos, especificar os requisitos e validar. Então, às vezes não. Essa fase é tão importante, porque pode ser que o cliente queira uma coisa esdrúxula, algo que não tem o menor sentido, e é nessa hora que vocês vão entender, olha, o que você está querendo não tem o menor sentido. Primeiro, que não dá para fazer, né? E outro, que o que você quer não precisa para o seu sistema. Então, esse é um momento muito importante, porque você vai entender os requisitos que você quer no seu sistema, entender os requisitos que o cliente quer no sistema dele. Então, meus amiguinhos que fazem mestrado no PPGCC, o FESA, o R de Mossoró, vocês têm que entender o requisito do software de vocês, que vocês vão desenvolver nesse 1 ano e meio, 2 anos de mestrado. Vocês têm que entender. O meu software tem que ser o quê? Vocês têm que entender. Ah, Angélica, eu não vou desenvolver o software, eu vou fazer
uma ontologia. Você tem que entender o que sua ontologia tem que fazer. Sua ontologia vai abordar o quê? Então, vocês têm que entender o requisito de tudo, seja para um software, seja para qualquer coisa do seu trabalho. Não vão na doida, não vai acontecer, não, vocês têm que entender. Agora, eu vou usar até uma palavra de Marcelino. Marcelino usa uma palavra assim, você tem que se apropriar do assunto, vocês têm que se apropriar da pesquisa de vocês. Você não vai fazer mestrado nisso, então vocês têm que entender muito aquilo ali. Olha, é assim, é assado, o requisito é esse, não vou implementar isso, vou implementar aquilo, então tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Então, esse primeiro momento, que é a especificação de requisitos, ele é importantíssimo, porque é o momento que você para, se livra do computador, bota ele para bem longe, você para e você faz. O meu trabalho vai ter isso, isso, isso e aquilo. Não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então, é o início da brincadeira, tá? É o início do seu sistema, é o início da sua pesquisa, é a definição dos seus requisitos. Então, isso para mim, é um dos passos mais importantes de qualquer coisa que você vai fazer no mundo da computação. Definir o que vem pela frente. Ficar muito claro na sua cabeça, tá bom? Após essa etapa de definição de requisitos, né, de você entender os requisitos, existe o projeto de software, que ele pode ser dividido em duas etapas, né? Existe o projeto preliminar, o grandão, o mais geral, o mais genérico, né, mais generalizado, e depois existe o projeto detalhado, que é o mais específico, algo bem menor. Por exemplo, até vou ter aqui um exemplo de uma casa, porque vai dar para ajudar para entender. Por exemplo, se eu projeto uma casa, eu faço primeiro um projetão grandão, né? Isso aqui vai ser uma casa de tantos metros quadrados, vai ser uma casa de primeiro andar, vai ter quintal, vai ter piscina, é um projetão grandão. Depois, aí é o projeto preliminar, o grandão. E depois eu vou para o projeto detalhado. E é o que eu vou dizer, pronto, essa minha casa vão ter 3 quartos, o quarto 1 são tantos metros quadrados, vai ter uma porta que abre assim, aí você começa a detalhar cada cômodo dessa casa, cada cômodo de tudo que você está fazendo. É a mesma coisa. Se você fazer o projetão grandão, aqui é o software para a faculdade particular, privada, que a Angélica comprou. Está aqui o software para ela, é o grandão. O software vai ter que ser assim, bem generalizado. Depois você vai detalhar como é que você vai fazer, como é que você vai implementar cada módulo desse, né? Então, primeiramente, você define os requisitos, você faz o projetão grandão com aqueles requisitos que você acabou de entender, e depois você vai detalhando o seu projeto, fazer um projeto mais detalhado. Então, isso é bem tranquilo, é bem claro, né, gente? Eu primeiro compreendo quais são os requisitos que o meu cliente quer, ou que a minha dissertação de mestrado precisa, eu compreendo o que é, e agora eu faço uma coisa bem mais geral, e depois eu vou fazendo as coisas bem mais detalhadas, né? Então, isso começa a clarear até a minha cabeça. Poxa, geralzão é assim, mas quando eu vou para cada módulo, para cada subsistema, vai ser assado, né? Então, é isso, essa parte bem mais geral, e depois vai uma parte mais específica. É o que acontece na vida real. Se eu chegar para você agora, se eu chegar assim, Edjane, por exemplo, não lembrei desse nome, Edjane, eu tenho um problemão grandão assim. A Edjane vai pensar no problemão grande, me ajuda a resolver? Ela pensa no problemão grande e eu resolver. No geral, ela resolveu. E agora, vamos tentar resolver por partes? Não, primeiro vamos fazer assim, depois vamos fazer assado, depois a gente faz isso, faz aquilo. A vida real é assim, a gente pensa primeiro no problemão, vamos resolver numa solução bem mais generalizada, e depois a gente vai. Como é que vai ser o algoritmo, né? Não, primeiro liga para sua mãe, depois você vai lá na casa da sua tia e pega determinado documento, depois você vai lá na rodoviária e manda o documento para Paulo dos Ferros, né? Então, é tudo na vida assim, a gente pensa no grandão, depois a gente pensa qual é o algoritmo que vai resolver esse grandão que a gente pensou. Então, meio que até alguém faz isso sempre, né? E eu botei essa figura, depois nem gostei. Fazer isso Verdade. sempre. Pode falar. Professora. Verdade, mas o pior de tudo é quando o cliente ele pede, vamos supor, eu quero um software que asse carne e ele quer que faça chover depois. É horrível isso, né? É por isso que a maioria a maioria não, tem que ser assim. Você começou a desenvolver o software, você tem que falar com o cliente, se possível, toda semana. Amigo, tá assim. Amigo, tá assado. O corpo dele, tipo assim, ele tá conversando a mesma coisa. Tem até a figurinha do balanço, que é bem conhecida, que eu nem trouxe. Não sei se vocês conhecem a figurinha do balanço, porque para fazer um balanço numa árvore. Aí é só uma corda com o pneu. Aí o desenvolvedor pensou assim, o cliente já pensou uma casa toda sofisticada, uma casa na árvore, eu vou ver se eu acho essa figurinha para a próxima aula. É bem interessante essa figurinha do balanço, porque cada um pensa de um jeito. E é verdade, porque assim, pensa numa coisa, acordamos aqui, né? Fizemos um acordo, acordamos aqui no nosso projeto. Só que o cliente, eu não sei o que nada, ele pensa que ele agora quer muito mais. Meu filho, a gente não conversou na quinta-feira à tarde, não era assim? Porque agora você quer assado. Olha, quem for desenvolver software tem que falar com o cliente sempre. Não
pode deixar para falar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque o cliente, o bicho muda mesmo. Falo a mesma coisa para o orientador de vocês. Vocês são alunos de mestrado. Nossa, estou conseguindo muito comparar essa aula com a vida do mestrado. Vocês são alunos de mestrado, vocês teve uma reunião com o seu orientador agora, quinta tarde. Ficou acertado isso. Daqui a uma semana, professor, era isso mesmo, né, que você queria? Era isso mesmo, né? Não fique achando que daqui a 2 meses vocês se reunirem, aí você fez A, o professor esperava B. Não, é a mesma coisa do cliente com o desenvolvedor, é a mesma coisa. Vocês têm que ir conversando, que é para poder vocês estarem alinhados. Senão o professor espera uma coisa e você está fazendo outra. No fim das contas, você teve um trabalho miserável quando mostrou para o professor para dizer assim, tá muito bom, mas não era isso que eu queria, não. Entendeu? Então, eu estou adorando que eu estou conseguindo puxar essa aula para a vida de mestrando. Então, assim, não fique muito tempo sem mostrar ao professor o que você fez. Não fique, porque isso é importantíssimo para poder você, tipo assim, estou no caminho certo. O que o professor pediu, estou no caminho certo, é isso aqui mesmo, tá? Isso é muito importante. É muito importante para poder vocês estarem conversando o mesmo idioma, a mesma coisa. É muito importante. Pessoal, eu achei essa figura aí, botei, depois eu não gostei, esqueci de tirar, né? Que é justamente isso, é você fazer o projetão mais genérico, né, eu vou fazer o projeto mais genérico, e depois você vai fazer o projeto mais detalhado, detalhando quem é tributo, quem é método, mas a ideia é essa mesmo, fazer o projetão e depois você detalhar para fazer as coisas mais específicas para aqueles pontos, tá? E aí, terceira fase do desenvolvimento de software, implementação. Então, vamos lá. Você definiu os requisitos, já está muito claro na sua cabeça o que você tem que fazer, você já fez o projeto grandão e o projeto mais detalhado. Então, ninguém falou em computação até agora, né? Só entendi as coisas, projetei de maneira, como é que eu vou solucionar isso grandão, depois isso aqui no nível mais detalhado, e agora, na terceira etapa, é que você vai sentar, vou implementar em quê, meu Deus? Vou implementar em Python, vou implementar em Java, em JSP, não sei. Isso aí é uma coisa que vocês têm que decidir, né? Se quer uma dica, deixa eu dar uma dica nova amiga de vocês. Se vocês já implementam, já são fera em alguma linguagem, diga ao seu professor. Professor, desde a graduação que eu implemento em JSP, desde a graduação que eu implemento em Java, vou fazer em Java. Então, se você já tem alguma experiência, já vai nela e vai embora, tá? Porque aí, como você já conhece muita coisa, você vai aprender coisas extras para o seu trabalho, mas muita coisa você já sabe, devido à sua bagagem da época da graduação. Então, a dica, se você tem um domínio em alguma linguagem, já vai embora nessa linguagem. Angélica, é uma excelente oportunidade para eu aprender outra linguagem. Realmente excelente oportunidade. Eu programo em JSP minha vida inteira, mas vem agora Python. Não, tudo bem, você quer aprender outra linguagem e tudo, mas você tem a plena consciência de que você vai demorar um pouco mais de tempo, né, para aprender o início de Python, se bem que Python, o início é tão facinho, o início de Python, e para depois você aprender a parte mais sofisticada do Python. Então, assim, é uma sugestão, tá, gente? Isso não é regra, não. Se você já tem domínio de alguma linguagem, então vai embora nela, que aí o negócio flui com mais facilidade, visto que você já é familiar com aquilo ali. Então, na fase da implementação, tudo que você fez até agora, entendeu os requisitos, projeto mais generalizado, projeto mais específico, você agora vai implementar, sentar na frente do computador e vai implementar. E isso demora um tempo danado, certo? Às vezes a gente acha que vai fazer isso em uma semana e dura um mês. Implementação toma o tempo da pessoa. Vocês fizeram computação, vocês sabem o que eu estou dizendo. Implementação toma o tempo da pessoa, que é uma coisa impressionante. Eu nunca vi você botar assim, vou fazer isso em uma semana e você fazer em uma semana. Nunca vi. Sempre, porque os erros começam a acontecer, né? Aí você fica naquele erro, fica bugado ali, e até você sair, meu filho, é um sofrimento. Então, você fica ali muito tempo travado. Não, implementação toma tempo. Implementação toma tempo. Não deixe implementação para o último mês do seu trabalho, senão não vai dar certo. Implementação toma tempo da pessoa. Então, já se alinhe com tudo, entenda seu trabalho e aos poucos e, né, também se organize, que a implementação toma um tempinho também. Tem jeito, tá bom? A quarta etapa do desenvolvimento de software é teste e validação. Lógico, né? Então, voltei para o nosso estudo de caso. Sou dono de uma faculdade particular, contratei vocês desenvolveram um software para mim, né? O software primo do Cigar, que eu sou invejosa, tá, pessoal? Sou desse caso. Sou invejosa, quero uma coisa parecida com o Cigar, né? Vocês implementaram para mim, né? O Sig+. Vamos, sei lá, estou inventando. Aí, instalaram na minha faculdade. As aulas não começaram ainda. Tem que
testar se o Sig Mais está funcionando, né? Se o Sig Mais que vocês desenvolveram para mim, se aquele está funcionando no sentido que eu quero, que cadastre professor, aluno, e nota, e frequência, tudo. Então, tem que ter teste de validação. Pessoal, existem pessoas no mundo só trabalhando com isso, só para testar, inserir erro, ficar validando. Existem congressos na área de computação só sobre isso, sobre teste de validação, só injetando erros. Eu conheço um amigo meu que a função dele é injetar erro no software. É incrível. Ele trabalha numa empresa e a empresa desenvolve o software. Antes da empresa devolver para o cliente, passa por ele. E ele fica só injetando erro. Se algum erro... ele fica só botando erro no software. Se alguma coisa der errado, ele volta para a equipe de desenvolvimento. Pessoal, não está dando certo. Então, o papel dele é só esse. É testar e validar. É você ficar testando aquele software e botando... Por exemplo, você botou fez um banco de dados onde o negócio precisa tentar a idade, né? Idade. Você fez um formuláriozinho para tentar a idade. Você está esperando um número, né? Idade, 18, 30, 32. Aí a pessoa, sem querer, porque não tem experiência, escreve a palavra 18. E aí, quando pediu a idade, em vez do cara digitar o número 18, 18, escreveu a palavra 18. E aí, o que vai acontecer com o seu software? Vai dar um erro? Vai bugar? Vai fechar? Né? Então, teste e validação é importantíssimo. É uma etapa importantíssima. É você ficar ali, moído mesmo em cima do seu software, testando tudo que você pode e que você não pode. Porque se estiver dando, ou bugando, ou não está dando mensagem de erro, tipo assim, vamos para essa situação, 18, né? A pessoa não botou 18, escreveu a palavra 18, e o software não fez nada. Então, tem que dar um erro. Insira o número, porque seria uma palavra não é válida, tem que dar um erro para o usuário. Então, importantíssimo também a etapa de teste de validação. Tá? Porque antes de eu devolver para o meu cliente, antes de eu apresentar minha dissertação de mestrado, eu já testei aquele programa 1000 vezes para ver se eu encontrei algum erro dentro dele. Importantíssimo também essa etapa. Existe gente só para isso, tá, pessoal? Existe congresso só falando disso, tipos de erros você pode inserir no sistema para ver o que aqui acontece, certo? E aí, uma das etapas aí também de teste de validação é no depuração de software, né? Você localiza o erro, projeta o repara o erro e retesta. E aí, é o que esse profissional que eu estou dizendo, ele faz, né? Ele trabalha junto com a equipe, localiza o erro, mostra para a equipe repara o erro e manda ele retestar. E ele fica depurando isso até tá tudo ok, de modo a passar o software para o cliente, tá bom? E aí tem alguns tipos de testes, ó, pessoal. Existe o teste unitário, saber que um componente funciona sozinho. Existe o teste de integração, certo? Garantir que 2 ou mais componentes funcionem juntos. Então, voltei para a minha faculdade privada. Eu quero que o meu SIG+, que é acadêmico, se conecte com o SIG recursos humanos, né? São 2 sistemas que eu quero que se conectem. Então, tem que ver se está tudo funcionando direitinho. Teste e validação nessa conexão também. Tá bom? E também tem o teste de aceitação, né, que é garantir que o sistema faz exatamente o que o cliente deseja. Aí foi a pessoa que falou, que eu não sei quem foi, é isso. Se a gente concordou para fazer isso aqui, fazer uma carne, você agora quer que faça chover, né? A gente tinha concordado em fazer um software para poder fazer a carne, e não para fazer chover. Então, tem que... Gente, se puder, até gravem essa primeira entrevista, esse momento da definição dos requisitos. Até gravem, para poder o cliente dizer assim, mas eu não pedi isso. Pediu, senhor, está aqui na gravação. Se puder, até gravem, porque um dia, tipo assim, não der o estresse de você implementar uma coisa e ele dizer assim, eu não pedi isso. Pediu, está aqui na gravação, sabe? Até um dos artifícios que pode ser feito. E aí, a etapa de manutenção e evolução, né? Chega um momento que então, já passei por tudo. Eu fiz engenharia de requisitos, fiz o meu processo, né, meu projeto, aliás, o genérico e detalhado, implementou, teste e validação. Passei por tudo isso, 4 etapas, né? Na 5ª etapa, eu vou estar aqui, passei por tudo o cliente, está funcionando, toma aí, cliente, está funcionando, instalo para ele. Tenho que dar manutenção, sim, se tiver no nosso contrato, tá? Você tem que dar aquela manutenção, nem que seja por 6 meses, por 1 ano, para poder mostrar que está tudo funcionando. Ah, deu um bugzinho, então você vai lá e resolve. Você não pode também deixar na mão o cliente, pelo menos no início, tá? E aí existe também o processo de evolução. Se o cliente instalou na empresa dele, tá funcionando, você deu aquela manutenção, vocês estão vivendo muito bem, vocês enquanto cliente e funcionário, digamos assim, mas o próprio cliente ou você mesmo, enquanto desenvolvedor, pode entender. Isso aqui pode evoluir, ó. Isso aqui, ó, quer ver um exemplo? Eu vou falar do próprio Cigar, pessoal, do próprio Cigar. O Cigar, no início,
O SIGA, ele é um sistema da UFRN, ele é daqui do Rio Grande do Norte, e hoje mais de 80 universidades usam o SIGA no Brasil inteiro. Então, foi desenvolvido aqui em Natal, né? Inclusive, um dos meus colegas estava desenvolvendo o SIGA, e hoje ele está em 87 universidades, se eu não me engano. O SIGA é um sistema acadêmico para a universidade, ele é para a universidade. A vida girou, né? SIGA está funcionando, está dando muito certo, é comprado, tá? Assim, se a oferta para comprar o SIGA da UFRN teve que comprar, compra mais barato, porque de uma universidade para outra, mas é comprado. E é o que foi que as escolas perceberam. As escolas disseram, olha, esse SIGA é muito bom para a universidade, mas para a escola não serve. Podia fazer uma espécie de SIGA para as escolas. Por exemplo, na universidade você não tem mais boletim. Vocês são alunos de graduação, passar pela graduação e doutorado e mestrado, vocês não tem mais boletim. Mas o colégio tem boletim, né? Aquela história de o aluno ter nota vermelha, não sei o quê. Enfim, para resumir a conversa, pessoal, já adaptaram o SIGA para o mundo de colégio. Então, já existe o SIGA, eu não sei se manteve esse nome de SIGA ou se botou um SIG, né, para o colégio, mas é o SIGA que vocês conhecem para o ambiente de colégio. Faz o boletim, a frequência bem bonitinha do aluno, enfim. Então, o SIGA já evoluiu para chegar nos colégios, né? Ele não está só no mundo das universidades, está chegando no mundo dos colégios também, e é muito bem elogiado. Eu nunca vi o SIGA do colégio funcionando, nunca vi, mas dizem que até o boletim manda direto para o pai. Porque antigamente, vocês eu não sei, meu boletim era em papel. Então, a professora dava meu boletim e eu mostrava para minha mãe tinha que assinar, por minha mãe e meu pai. Se tivesse nota vermelha, que graças a Deus nunca tive, aí o filho ia para a confusão, né? Ia para o carão, como dizem. Então, os boletins antigamente, em papel, eram dados para os pais. Só que o que estava acontecendo? Tinha criança, depois de mim, tá? Na minha época, o povo tinha mais medo. Mas tinha criança que pegava o boletim, não mostrava o pai para a mãe, já estava acontecendo, o menino já estava falsificando a assinatura do pai e a mãe e devolvia para a direção do colégio. Então, já estava acontecendo isso, das crianças danadas já estavam falsificando a assinatura do pai e da mãe. Então, o que está acontecendo com esse SIGA, que está nos colégios agora? O boletim não é mais impresso e enviado pela criança. O boletim já vai direto para o e-mail do pai e da mãe. Ou seja, ferraram os meninos que estavam falsificando a assinatura, né? Então, assim, gera o boletim do bimestre ali, né? 2 meses, e aí já envia os próprios SIGA da escola, evoluído e adaptado, ele já envia para o pai e para a mãe do menino. E aí o pai e a mãe já vê se o aluno tem nota vermelha, seja lá o que for. Então, foi um SIGA evoluído. O SIGA está nos colégios também. Queria muito conhecer esse SIGA do colégio, mas eu não conheço, né? Mas, então, além dessa manutenção que tem aqui no SIGA da UFESA, vocês sabem disso, teve essa evolução, né? Que já chegou em outros ambientes, que é muito legal. Eu achei a ideia muito legal, inclusive. Fantástica. Tá bom? Seguindo nossa pirâmidezinha de métodos de software. Então, da nossa pirâmide de engenharia de software. Então, ok, tenho que garantir a qualidade do software, passo pelo processo de software, que é isso que a gente está conversando, né? Requisitos, projeto, implementação, teste de validação e manutenibilidade e evolução. E também existem alguns métodos, pessoal, que aí alguns de vocês até vão adotar na dissertação de vocês, né? Alguns métodos para poder ajudarem vocês a desenvolver o software, né? São métodos que fornecem técnicas de como fazer o seu software. Então, por exemplo, tem um método para a descoberta das classes de análise do RUP. Existem métodos formais, que eu odiei na época da minha graduação, mas os métodos formais, eles são importantíssimos, quem quiser fazer método formal, para poder desenvolver software. Então, existem alguns métodos específicos que podem ajudar bastante na demanda de você realizar uma determinada atividade ou tarefa. Né? Existem métodos específicos, e daí só auxiliam quem estiver disposto a usar tais métodos. Tá bom? E, por fim, também existem algumas ferramentas, né? Ferramentas automatizadas ou semi-automatizadas para esse processo e para esses métodos. E aí, Gabriel vai entrar bastante nessa parte de ferramentas com vocês, certo? São ferramentas de modelagem do processo. Então, ferramentas que você pode usar para fazer um ML. Angélica, existe a ferramenta tal, existe o Rational Rows, existe o JBuilder. Gabriel usa qual, meu Deus? Qual é a ferramenta que Gabriel usa? É Vida? Gabriel, quando na nossa reunião, ele usa uma, não sei se é Via, não sei. Então, Gabriel usa uma muito bacana. Então, existem ferramentas case que ajudam ajuda você nesse processo de desenvolvimento de software, tá? Então, existe muita coisa pronta que ajudam bastante aí nessa parte de você estar modelando as suas coisas, estar desenvolvendo todo o seu projeto, todo o seu sistema.
tá bom? Então, gente, aqui eu só fiz elencar algumas atividades de engenharia de software, certo? É muita coisa que a engenharia de software trata, é muita coisa. Aqui, nesse lado esquerdo, foi só um pouco do que eu falei agora, né? Ciclo de vida, linguagem, método, só um pouco, mas, assim, tem muito mais coisa que a engenharia de software trata, muito mais, modelo de negócios, distribuição, planejamento, gerenciamento, é muita coisa. Isso aqui eu nem vou entrar nesse assunto, porque isso aqui é uma disciplina inteira, se não for até um curso inteiro de engenharia de software, que é só mesmo uma visão geral de como a engenharia de software ela vai para muitas áreas e ela é importantíssima. Olha isso aqui, ó. Plano de projeto, plano de risco, plano de negócio, né? É muita coisa a se pensar na engenharia de software. Então, é muita coisa realmente, não você faz isso em um mês, é algo que vai lhe acompanhando desde o início até o depois, quando você implementa e você dá assistência lá para o seu cliente, tá bom? E aqui, eu vou só revisar um pouco, vocês viram isso na graduação também, quais são os modelos de ciclo de vida de software, quais são os modelos existentes de ciclo de vida de software, né? Então, existem o modelo em cascata, é aquele o mais conhecido, digamos assim, né, aquele modelo padrão, que é um modelo sequencial, e é uma atividade após a outra, né, então é mais ou menos essa carinha aqui, você faz análise e definição dos requisitos, tem um projeto de sistemas do software, implementa, integra e testa, operação e manutenção, é uma coisa após a outra, então assim, parece que não tem muita conversa com o cliente, né? Vou fazendo, toma, cliente, tá aqui. Então, o modelo cascata é um dos primeiros, né? Então, essa coisa muito sequencial, não tem muita negociação com o cliente, não. É um modelo em cascata. Aí, existem os modelos que começaram a melhorar as coisas, né? A vida real. Existem os modelos mais interativos. Aquele modelo, você vai conversando com o cliente, você vai mostrando, né? Algumas coisas melhorando. Então, os modelos interativos que são assim, que você vai fazendo e mostrando para o cliente, você vai tendo já a visão do cliente. E é isso que a gente está conversando, né? Você vai fazendo e vai mostrando ao cliente. Por quê? Porque se você prometeu fazer carne e o cliente quer a chuva, né? É nessa hora que você está mostrando, vocês vão falar, vão entender o que é que está sendo desenvolvido, né? Então, nessa parte do modelo interativo, duas abordagens aqui se destacam. Então, o modelo incremental, que é o modelo incremental. Você começa o seu software aqui, ó, os requisitos de mais alta prioridade, vai implementando, e a cada etapa, você vai incrementando alguma coisa. Por exemplo, eu fiz aqui meu SIG+, para a faculdade privada. Então, tá aqui, eu fiz as mais importantes agora. Mostrei para a dona, né? Aí, legal, agora faço assim. Então, eu volto, incremento mais 2 ou 3 funcionalidades. Mostro para a dona. Então, cada vez que eu mostro para ela, eu vou incrementando algumas funções a mais e ela vai acompanhando esse incremento. Então, isso começa a ser mais a vida real. É isso mesmo que está querendo? Não é isso? Então, como é que você queria? Então, vou ajeitar no nosso próximo encontro, eu lhe mostro, tá? Então, o modelo incremental já tem mais o contato com o cliente, o que é importantíssimo, né? Então, você vai fazendo e vai mostrando o cliente, quando terminar, tipo assim, ele já acompanhou todo o processo, você foi incrementando a cada semana, a cada 2 semanas, por exemplo. Então, algo que foi sendo incrementado aos poucos, tá bom? O modelo espiral também é conhecido, né? Deixa eu pegar aqui a figurinha que ele melhora. O modelo espiral ele tem mais ou menos essa carinha aqui, né? Como se fosse realmente uma espiral, né? Vai essa coisa assim, rodando. Então, passa pela mesma etapa várias vezes, se assim for necessário. Então, por exemplo, olha aqui, ó. O cliente solicitou, você planejou, análise de risco, né? E se for necessário, passa por essa etapa de novo, né? Você passa por toda a etapa e o cliente avalia, né? Eita, não era mais muito isso que eu queria, não. Começa tudo de novo, né? Eu gosto mais do incremental do que isso aqui, porque você faz tudo, mostra para o cliente. Não queria assim, não, queria assim, assado. Lá vai ser modificar, entendeu? Então, assim, o modelo espiral, você trabalha muito para mostrar ao cliente, ele vai dizer, não gostei disso, não gostei daquilo. E lá vai você fazer ou refazer, né, alguma coisa. Então, esse espiral, você passa muitas vezes pela mesma etapa, até o cliente dizer assim, não, tá ok, era isso mesmo que eu queria. Né? Então, o espiral tem essa carinha assim, tá? E aqui só vou ter uma diferença entre esses 3 primeiros, né? O modelo em cascata, o sequencial, você não mostra nada para o cliente, quando vai mostrar já é a versão final, né? Porque foi um processo sequencial, você não mostrou, não teve interação. Já mostra tudo funcionando. Incremental, que eu particularmente gosto. Você vai, cada semana você mostra alguma coisa, aqui o quadrado com um losango, e no final você mostra tudo. Então, cada semana você mostra uma coisa que você implementou.
aconselho isso para vocês, para o orientador, tá? Cada vez que você for da semana, já mostra uma coisa a mais que você fez, já vai mostrando para ele. No final, você vai ter tudo, e devagarinho, sem cansar muito. E o interativo é isso, ó, faz tudo, mostra para o cliente, melhora. Mostra tudo, faz tudo, mostra para o cliente, melhora. Então, assim, esse aqui dá uma canseira também, né? Você faz tudo, dependendo do cliente. Vixe, não queria nada disso. Eu confesso, eu, Angélica, gosto mais do incremental. Vai devagarinho e mostrando devagar para o professor ou para o cliente, tá bom? Existe também a prototipação, que é também a construção de um protótipo, né? Você vai fazendo, você faz o projeto rápido, a construção de um protótipo, e mostra para o cliente o protótipo. Enquanto que o incremental, você já vai mostrando meio que o programa crescendo, né? O sistema crescendo, aqui você vai mostrando o protótipo. Depois que o cliente diz assim, ok, o protótipo é esse, é que você parte para implementar o produto, né? É parecido, mas são pegadas diferentes. Quando incremental, você vai incrementando e já mostrando o protótipo, não, você vai mostrando o protótipo e o cliente vai analisando. Não, você, beleza, é isso que eu quero. É que você parte para começar a implementar, para começar a projetar de fato aquilo, né? Então, assim, a prototipação também existe, mas é um pouquinho diferente da incremental, tá? Existe isso aqui, os métodos ágeis, eles também são interativos, certo? Eles passam por uma série de incrementos, e a cada incremento inclui uma nova funcionalidade do sistema, que é o que eu acho que é mais vida real, né? Você mostrou para alguém, e aí se alguém, faça assim agora, faça assado. Daqui 15 dias você mostra o assim e o assado que a pessoa pediu. Então, os métodos ágeis, eles... Na minha época da graduação, gente, nem existiam os métodos ágeis, eles devem ter cerca de 10 anos para cá, né? Mas são muito bem-vindos os métodos ágeis. Então, o professor Milton, por exemplo, é um que ele trabalha muito com isso, né? E você está implementando e mostrando, já discutindo, não deixar só para o final, não. E também tem esse método do processo XP, em que o espaço de tempo é curto, né? Então, assim, algo que você esperava fazer 2 meses, tem que fazer em menos tempo, porque tem que mostrar ao cliente já daqui a 2 ou 4 semanas. Então, assim, é um processo mais rápido, porque as coisas têm que andar bem mais rapidez, né? Então, existem esses processos, vejam aí o que vai ser melhor para vocês, né? Para o mestrado de vocês, porque, com certeza, esses processos existem para ajudar o desenvolvedor, não é para atrapalhar, não, é para ajudar mais do que atrapalhar. Então, vejam o que mais dá certo para o trabalho de vocês, tá bom? E a linguagem, gente, é isso que eu estava dizendo, é a linguagem que você vai implementar o seu sistema, certo? É a linguagem que você vai decidir com o seu orientador, ou que você é uma que você já conhece. Então, é a linguagem que eu quero fazer isso aqui em Java, ou vou fazer isso aqui em Python, porque Python tem um monte de ferramenta que vai me ajudar. Então, decidir qual é a linguagem é bem importante para poder você seguir com essa parte. Passou por tudo, por requisito, por projeto, tudo. Agora, a linguagem é algo muito importante, que é também onde você vai propor, desenvolver alguma coisa em alguma linguagem, né, que lhe atraia, que você gosta de estudar. Então, é bem importante também entender a linguagem. Eu acho que hoje é isso. E, gente, alguém tem alguma coisa a falar, alguma dúvida, questionamento? Eu falei muito, vocês não me interromperam quase nada. Aí eu fui embora. Alguém tem alguma coisa a falar, alguma dúvida, questionamento, sugestão? Digam aí para mim. Deixa eu voltar lá para coisa. Todo mundo caladinho? Vocês estão aí ainda ou eu estou sozinha? Por mim, tá tranquilo. Por mim também, tá tranquilo. Ninguém tem dúvida, ninguém tem nada para falar? Desse início, não. Desse dia está tranquilo mesmo, né? Pois, pessoal, aqui eu vou só, né, deixar um tchauzinho. Então, assim, como está todo mundo aí de boa, realmente esse início é só essa revisão de engenharia de software. Um conselho que eu dou é, assim, tentem